Tá aí já rodando para começar a gravação. Boa noite a todos. Meu nome é professor Cleilson Shoa, sou professor do campus Limoeiro do Norte, do IFCE. Hoje nós estamos aqui com a presença do engenheiro agrônomo Marco Aurélio Duarte, né? Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará e trabalha no ramo de paisagismo. A palestra dele vai ter como título Paisagismo como função do agrônomo, desafio e perspectivas. Te agradeço a todos a participação e deixo a palavra com você, Marco Aurélio. Boa noite, Cleilson, e boa noite a todos, né? Quando o Cleilson me chamou para fazer essa palestra, eu pensei que a gente poderia trabalhar muito mais como um bate-papo, na verdade, né? Voltado, enfim, para quem tem interesse, para a estudantada. Sobretudo, como eu me graduei na agronomia e sei que o curso ele sempre foi voltado para muitos ciclos, né? Teve o ciclo do algodão, teve ciclo do ovino caprino, tinha ciclo de apicultura, então assim, sempre tinha alguma coisa de fruticultura irrigada, sempre tinha uma nova cultura que seria a salvação assim do curso. E muitas vezes o curso ele não conseguia fazer uma relação com o que a sociedade estava pedindo, né? Eu achei super interessante o Cleilson está abrindo ou melhor, o Instituto está abrindo esse diálogo, né? E aí com a sociedade, com profissionais que trabalham na área, sobretudo está procurando áreas que talvez passem muito desapercebida e passam um pouco à margem pela formação da gente, né, na graduação. Então, dito isso, eu pensei que esse bate-papo poderia ser focado em um pouco de experiência que eu tenho, né, na parte do paisagismo. É importante dizer que assim, o paisagismo ele não foi uma coisa imediata depois da minha formação, né, da minha graduação. Eu comecei a trabalhar primeiro com flores de corte, flores tropicais de corte, e em seguida eu fui para a produção de mudas, né, de ornamentais. Isso, paralelamente, eu fui fazer um curso técnico de paisagismo em São Paulo, né, fiz um IBRAP, sou da primeira turma aqui de especialização aqui em paisagismo pela Unifol, e que foi muito interessante, porque, assim, foi um espaço que me enriqueceu como profissional, pude conhecer muita gente que trabalhava com áreas afins, e isso foi muito bom, tá certo? E aí eu pensei aqui nessa conversa voltar muito para a questão realmente agronômica, porque assim o paisagismo hoje, né, em Fortaleza, por exemplo, onde é minha maior atuação, ele é extremamente carente de profissionais qualificados, né? E por que eu digo isso, né? Porque tem vários pontos onde o paisagismo ele abarca e o engenheiro agrônomo poderia entrar e ter uma atuação realmente diferenciada, né? E isso não vem ocorrendo, né? Então eu pensei aqui conversar com vocês, trazer algumas experiências que eu tenho, né? E que são demandas do paisagismo, tá certo? Primeira coisa, né? A questão de irrigação. A gente passa praticamente, pelo menos no meu tempo, um ano estudando irrigação, né? Com hidráulica e depois o curso de. Eu acho. Keline, acho que você está compartilhando a tua tela, é isso? Tá tudo certo aí? Cleilson? Eu caí ou não? Alguém pode me responder? Falei com ela aqui já. Tava Não. compartilhando a coisa. Ah, tá certo, Mas mas deu certo deu aí? certo. Deu certo, ela saiu. Estou vendo aqui sua apresentação, tá aqui.
Tá para todo mundo? Tá disponível? Tá isso então, né? Então pronto, assim, então eu pensei, como eu já tinha falado para vocês, falar sobre alguns casos em relação, dentro da minha atuação, e aí eu vou falar aqui para vocês, dar um feedback em relação à carência mesmo de profissionais. Por exemplo, eu coloquei aqui esse caso aqui do Alphaville, né, para a gente bater esse papo. O Alphaville aqui, ele é um condomínio que ele é uma referência, né, de alto padrão, é um condomínio para um público que é muito exigente, né, tá certo? Porque é um público de poder aquisitivo muito alto, né, a gente diz que é um público AA, e que eu fui chamado lá, junto com outro engenheiro agrônomo, né, o Jacques Chalma, para a gente fazer um laudo em relação à irrigação, tá certo? Que tinha sido executada. Então, assim, houve uma irrigação que foi proposta na execução durante ainda a construção do condomínio e que não atendia, e eles estavam fazendo uma segunda irrigação para tentar resolver o problema, tá certo? Então, assim, esse Alphaville que eu fiz esse estudo, ele é um Alphaville ali perto ali o Alphaville Fortaleza, que fica ali no Porto das Dunas, tá certo? Onde tem muito vento, solo muito arenoso, assim, tem umas dificuldades ambientais que precisam ser analisadas, tá certo? E, então, assim, o que é que acontece? Muito empirismo, certo? Então, assim, a pessoa que executou lá, né, na época, ele colocou muito spray, né? Então, assim, as gotas muito pequenas, então, com o próprio vento, já era o suficiente para não ter eficiência de irrigação, né? E aí, voltando aí para vocês, para a questão do curso mesmo, pode ser que isso seja uma coisa importante para vocês trabalharem, porque assim, a gente aprende lá na agronomia a trabalhar com culturas, verdade? Então a gente trabalha com dentro da fruticultura ou até mesmo dentro das grandes culturas, mas a irrigação de jardim é uma irrigação muito específica. Por quê? Porque às vezes numa mesma área eu vou ter uma palmeira, tá certo? Que vai ter uma exigência X de uma lâmina de água, ela vai estar num gramado que tem uma outra exigência, que vai ter outro arbusto, ou que vai ter arbustos. Então, assim, é uma irrigação que ela é um pouco mais trabalhosa, no sentido que existe mais demandas diferentes numa área bem menor se a gente comparar com a área de produção realmente agrícola, tá certo? Então, assim, isso é uma coisa que falta hoje aqui no mercado. Então, assim, mesmo em condomínios, em empreendimentos de alto padrão, a gente não consegue realmente ter profissionais que consigam abarcar. E assim, hoje em dia, hoje eu trabalho praticamente com dois engenheiros agrônomos, praticamente, porque eu não consigo sequer ter capacidade de indicar, se o cliente me pedir, duas pessoas que eu possa confiar e que minimamente vão conseguir atender. E resultado, eles estão cheios, né? Assim, mesmo quase sem poder dar conta do que está acontecendo. Então, assim, eu acho que isso é um nicho de mercado, sem sombra de dúvida. A agronomia voltar um pouco para a questão da irrigação de jardim, que nada mais do que poderia ser, inclusive, dentro do curso próprio de irrigação, né? Poderia ter uma parte voltada para isso. Hoje em dia tem empresas, né, como a Rainbird e a Hunter, que trabalham especificamente isso aí. Outro caso que eu queria trabalhar com vocês, né? Marcos, a tua apresentação está minimizada, viu? Se tu puder aumentá-la. Tá certo. Eu vou tentar aqui colocar de novo, tá certo? Melhorou? Pronto, deu certo, deu certo. Pronto. Então, assim, uma outra coisa que eu acho que a gente é muito carente é a parte de execução de jardim. Assim, ela, pelo que pareça, talvez tenha até mais profissionais,
trabalhando com a parte de execução, mas ela é tão carente quanto a questão da irrigação, né? Então, o que é que eu digo isso? Assim, o que a gente precisa, o que se pede hoje dentro das demandas, desde mercado, desde o consumidor final, né, de um cliente que quer fazer um jardim, ou até mesmo de um que tem um empreendimento maior, desde condomínio, de prédios, enfim, é, é que o profissional ele consiga minimamente atender a demanda do projeto. Então, assim, quando um arquiteto, né, principalmente é o arquiteto que trabalha com essa parte de projeto, quando ele pensa aquele jardim, minimamente você tem que o jardim tem que acompanhar a edificação. Então, um dos problemas que eu vejo maior na execução de jardim, né, é a falta de qualidade técnica na preparação de solo, por exemplo. Isso aí é uma coisa assim básica. Então, assim, não existe correção de pH, tá certo? Sequer a gente consegue, quando eu pego para poder avaliar projetos, porque eu também trabalho com consultoria, é incongruente a especificação de adubo para a área que o jardim vai ser implantado. Então, muitas vezes, e isso passa por várias vertentes, mas assim, uma vertente que eu posso assim, afirmar para vocês é que não se tem conhecimento técnico para poder fazer essa preparação. Então, assim, isso é uma coisa fundamental, porque o solo é onde vai abrigar a planta, né? Outra coisa, assim, às vezes é comum quando eu trabalho com parte de consultoria, ver plantas infestadas, às vezes, de ervas daninhas, principalmente o problema da tiririca, né? Que é um problema sério para jardim. Problema de pragas, muito problema de nematóide, né? É comum. Então, assim, a gente às vezes falta nessa questão da execução do jardim um olhar mais técnico e não que consiga vir nos, vir nos consiga ver toda essa questão da execução de uma maneira mais dinâmica, tá certo? Que passa aqui também por seleção de mudas, né? E outra coisa também que é importante falar para vocês é a questão de transplante. Assim, transplante em jardim é feito de uma maneira quase empírica, né? Eu recentemente aqui peguei um projeto que eu fui chamado para fazer uma consultoria e era um transplante de coqueiro, que é uma palmeira relativamente fácil transplante. Mas assim, as perdas passam de 10%. Então, passa de 10% porque é aquela quantidade que teoricamente vai morrer? Não, é porque realmente não se prepara, não se prepara solo, não se coloca hormônios para ajudar enraizamento. É uma coisa assim extremamente abrupta que faz com o pobre da palmeira, tá certo? Então, assim, para o cliente que tem um pouco mais de sensibilidade com isso, para ele aquilo ali é uma coisa extremamente agressiva, porque você compra aquela palmeira e ela vai aos poucos, vai morrendo, depois troca, vem outra. Então, assim, o transplante também, na questão da execução de jardim, é uma coisa também muito empírica, tá certo? Os jardins verticais é outro filão que eu acho que é muito negligenciado dentro do paisagismo. Um dos problemas mais comuns é no jardim vertical as pessoas colocarem areia como substrato, entendeu? E o que acontece? Muitas vezes essa areia, no processo de irrigar, né, ela vai entupir, ela pesa, né, porque termina ocorrendo problemas, né? Eu trabalho preparando o meu próprio substrato, assim, mas tem substrato também de mercado. E esse substrato de mercado ele tem um valor muito agregado, tá certo? Ele realmente ele é bem caro. Então, assim, a gente, como agrônomos, a gente tem capacidade de bolar isso, entendeu? E para cada situação, a gente vai adaptando a questão do substrato. E, por fim, que acho que talvez seja um problema menor, mas também ele é real,
que é a questão do plantio. Assim, muitas vezes, assim, na execução, eu posso potencializar essa minha execução se eu faço um plantio correto, né? E o que é um plantio correto? É um plantio que ele vai ter que obedecer algumas coisas, né? Existe a questão técnica de plantar, né? Isso já considerando que o solo foi bem preparado, tá certo? Existe também o arranjo que a gente faz durante o plantio, isso é uma questão importante, tá certo? Que o agrônomo que vai voltar para essa questão de execução precisa ter essa sensibilidade, tá certo? E por fim, sempre na execução existe pequenos ajustes. Então, assim, quem vai trabalhar com isso precisa também ter essa sensibilidade e adaptar de acordo com cada caso. Às vezes é um projeto que foi executado diferente da planta, às vezes é uma tubulação, às vezes é uma caixa de passagem. Então, assim, isso também é uma coisa que é importante e, que tem muita execução que deixa a desejar porque não tem essa perspicácia, tá certo? Terceira coisa, assim, que eu acho que é importante, é você trabalhar com consultoria na parte de condomínios, tá? Então, assim, eu fiz um trabalho de 3 anos no Quintas do Lago, que é um condomínio também de alto padrão, que é no Eusébio, tá certo? E lá, qual era o nosso trabalho? Nosso trabalho era, a gente coordenava isso fiz também com o engenheiro Jacques Schaumann, engenheiro agrônomo. Então, a gente coordenava os jardineiros nas suas atividades, tá certo? Desde corte, poda de árvore, poda de frutífera, toda a parte de formulação, de especificação, melhor dizendo, de, de adubos voltados para as frutíferas, voltados para o gramado, voltado para os canteiros, tá certo? E lá no Quintas, quando a gente foi chamado, eles tinham um problema lá, porque eles gastavam por ano uma cifra perto de 60 mil reais só para como lixo, tá certo? O resto de podas. Então, assim, todo o resto de podas do condomínio era jogado fora, né? Mês a mês, e isso tinha um custo geral e eles não sabiam o que fazer com isso. Então, quando nós entramos nesse condomínio, a nossa proposta, a gente colocou uma encilhadeira, né, um triturador, e todo o material vegetal a gente passou a triturar, tá certo? E dali a gente começou a fazer composto. A gente comprava adubo orgânico, né, de origem animal, para poder fazer um composto, e a gente começou a fazer essas compostagens. Então, assim, isso era tipo assim, de um limão a gente fez uma limonada. Então, a partir disso, a gente começou a adubar os próprios canteiros do condomínio. Alguns condomínios começaram a pegar. Então, assim, para levar para os seus jardins. Então, assim, esse olhar mais técnico e ver um problema e trazer uma solução, e às vezes uma solução aparentemente inédita, né, e possível de ser realizada, é uma coisa que a gente também, eu sinto muito falta com os meus colegas, assim, que trabalham nessa área. Outra coisa, por exemplo, existe também um nicho de mercado enorme, que é a questão da produção de mudas. Se vocês pararem para pensar, Fortaleza, por exemplo, é praticamente abastecida por São Paulo, Minas e Santa Catarina. Assim, tudo que tem de um pouco mais diferente, se não for muda pequena, essas mudas vêm todas desses estados, tá certo? E a gente tem um potencial aqui enorme, né, em termos de produção. Por exemplo, aquela mini Exória, né, a Exória coccinea, que é conhecida como mini lacre, aqui no Ceará a gente consegue produzir do ponteiro até ela começar a florar em 6 meses, tá certo? Em Minas, que é um pouquinho mais para baixo, né, um pouco mais frio, esse ciclo é de 1 ano e meio. Então, assim, a gente não pode generalizar, tá certo? Mas, assim,
a gente tem um potencial muito maior de produção do que o sudeste e o sul do país, porque a gente tem temperatura alta, a gente tem insolação, então a gente só precisa trabalhar o quê? Com solo, né, e com água. Então, assim, equalizar. Então, assim, isso é um nicho de mercado enorme. E tudo para a gente aqui termina ficando mais caro. Se vocês pararem para ver que, por exemplo, a Leroy Merlin, toda semana traz os caminhões de São Paulo e vem lá de Olambra, da região de Olambra, compra lá em leilão e vender aqui em Fortaleza. Tá certo? E assim, a Cobase, ela também tem esse mesmo esquema. Então, o Pão de Açúcar, em parte, também faz dessa forma. Então, eu acho que isso aí tem um nicho de mercado enorme e que eu não sei como é com vocês, mas no meu tempo a floricultura era uma coisa bem marginalizada dentro da agronomia, tá certo? E é uma situação que precisa mudar. A floricultura, talvez, hoje, é, pode ser uma cultura que você consegue agregar valor numa área bem pequena e tem uma necessidade de mercado realmente, né? Então, assim, eu acho que vale a pena os cursos das agrárias voltarem um pouco para isso. E, por fim, né, é interessante falar sobre a questão de projetos, né? Hoje eu trabalho basicamente com projeto. Então, assim, eu trabalho basicamente com projeto. Em segundo lugar, está a parte de consultoria e, em menor escala, a parte de execução, certo? Eu coloquei aqui um caso do Iguatemi, porque o Iguatemi, ele me fez quebrar muita cabeça, tá certo? Porque o Iguatemi, ele tinha um esquema lá das plantas só viverem 6 meses. Então, 6 meses o jardim era implantado, tá certo? Com 6 meses ele é substituído porque ele se acabava. Então, quando eu fiz a minha primeira proposta para o Iguatemi, eu falei o seguinte, o problema aqui é a especificação de plantas. E a gente precisa mudar essas espécies que vocês estão acostumados a pedir, tá certo? Então, uma parte de consultoria dentro do Iguatemi começou por isso, tá certo? Eu comecei trabalhando com as plantas, mas ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar com projeto. Então, assim, eu tinha uma, uma metodologia de trabalho com eles, onde eu desenvolvia o projeto e também executava, tá certo? Como começou, assim, isso começou a dar certo, então, assim, no primeiro momento eles esperaram 8 meses para saber se realmente o jardim que a gente tinha feito, e aí com a minha parceira de paisagismo, a Eutanica Namari, que é uma grande paisagista, a gente começou a fazer esses jardins, e quando começou a dar certo, a gente começou a ter demanda dentro do shopping para ajeitar outros espaços, né? E o Iguatemi, ele foi mudando, né? Ele foi mudando o perfil dele. Ele começou a nos pedir projetos, e aí no sentido de projetos paisagísticos, tá certo? De escala maior. O primeiro que a gente fez, que aí sai de somente ajardinamento, né? Foi o espaço ali da varanda gourmet, que eu acho que eu não coloquei nenhum espaço, nenhuma imagem aqui para vocês. Mas assim, esse espaço, ele era um espaço que tinha como concepção uma varanda, né? Certo? Que é feito na sexta etapa, na última reforma na última expansão do Iguatemi, que fica ali para o Tio Armênio e o Santa Grélia e o La Pasta, certo? Digo para esses 3 restaurantes, mas ele é um espaço aberto. Então, se vocês um dia quiserem visitar, vocês podem entrar para o restaurante e cruzam o restaurante e pode ver essa parte final, que é do shopping, tá certo? Não é dos restaurantes, ela é comum, mas que os restaurantes tiveram uma parte lá de ambientação, que eu fiz também com a Ana Cláudia Canamari e com a Eugênia Canamari, né, esse espaço ali fora, né? E lá nesse espaço a gente teve uma demanda
de realmente a gente dar um passo além, né, dentro da parte de projeto. E por fim, nosso último projeto, acho que foi inclusive o meu 19º projeto que eu fiz para o shopping, tá certo? Foi uma nova roupagem, foram as 3 praças na primeira etapa. Então, assim, a parte mais antiga do shopping, tá certo? Eles tinham pesquisas de público, achavam que aquilo ali precisava mexer, e a ideia foi a gente trabalhar e fizemos essas praças. Essas praças é interessante falar porque elas não tinham cara de praça, tá certo? E isso era era um anseio, na verdade, dos donos. Os donos queriam que aquele espaço dentro do shopping tivesse uma cara de praça. Foi outra coisa interessante, foi porque, assim, o shopping, né, a corporação, ela tem uma empresa que trabalha com produção de plantas ornamentais, e que eles abasteciam em parte a questão do shopping. Então, quando a gente fez esse projeto, uma das coisas que eles pediram foi o quê? Foi que essa empresa ela começasse a abastecer toda essa parte, e isso aí seria um teste para a gente, para ver se dava certo. E a outra, e foi uma proposta nossa, né, uma proposta minha, que aquela vegetação ela mudasse periodicamente. Por quê? Porque ela ia morrer? Não. Ela ia mudar porque era uma maneira de chamar público para o shopping. Então, a gente trabalhou com 3 mapas básicos, tá certo? Nessa vegetação, que a gente nomeou de vegetação básica, uma vegetação que seria tropical e a outra vegetação natalina. E entre essas vegetações, né, dentro desses dias, a gente fez um especial para o Dia das Mães e um para o começo da primavera. Então, a ideia era que a gente, dentro desse projeto que já está executado lá no shopping, né, era uma ideia da gente ter essa dinâmica, esse dinamismo dentro da vegetação. E o Arvoredo, eles foram um pioneiro aqui da produção de plantas tropicais. Então, quando eu fui lá visitar o Arvoredo, eu vi que tinha muitas plantas tropicais ainda lá. Então, tinha os bastões tinha bastões de imperador, tem esse sorvetão. Esse sorvetão aqui, inclusive, essa foto é no Iguatemi, tá certo? Então, são plantas que estavam meio que paradas. A parte de produção, de exportação, tinha caído muito. Eles não estavam mais exportando. E aí foi uma maneira de a gente usar para o shopping, tá certo? Então, essas plantas, para a gente usar durante 3, 4 meses, elas aguentam tranquilamente, né? Eram plantas que saem fora do padrão, então são plantas altas, tem plantas que chegam perto de 2,5 metros, 3 metros de altura, algumas helicônias, algumas alpíneas. Dá um volume para o shopping, porque o shopping, o que é interessante, é que dê a sensação de verde, mas que você não tenha muitas áreas verdes, porque ocasiona muita manutenção. E essas plantas, elas nos propiciou isso, entendeu? Aumentar a quantidade de verde do shopping. E dentro dessa parte de consultoria, né, uma coisa que hoje em dia, por exemplo, hoje quem assume a parte da execução é o arvoredo, tá certo? E eu fico com uma parte somente de consultoria de execução. Então, assim, eu que sou, assim, fiz o projeto, claro, mas, assim, eu que oriento a parte agronômica, sou eu que passo meu olho para ver como é que tem que ficar, alguma adaptação que foi feita, tá certo? Então, isso também é um nicho de mercado. Hoje, a gente tem um grande engenheiro agrônomo, inclusive, eu considero um dos melhores produtores daqui, que é o Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo, ele é uma pessoa muito procurada só para dar consultoria na parte de execução, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante, que talvez a agronomia pudesse se voltar um pouco para esse lado também, tá certo? E o que é isso? Dentro da graduação, tem alguma disciplina, tem alguma forma de vocês abordarem isso, certo? Isso aqui é o Shopping Iguatemi, com a vegetação aqui natalina, tá certo? Tudo isso produzido no arvoredo, todos esses bicos de papagaio.
Foi uma interação muito interessante. Então, o engenheiro agrônomo que fica à frente de lá, que é o Júlio, muito competente, juntamente com o Eduardo, que é um técnico agrícola, que fizeram um excelente trabalho, tá certo? Era muito interessante, assim, falar um pouco de concepção de projeto, mas eu acho que isso ainda fica um pouco mais para arquitetura do que para agronomia. Assim, não estou me desviando disso, tá certo? Mas eu acho que eu estou falando demais aqui, era bom dar um espaço para vocês falarem, tá certo? E então agradeço aqui a atenção de vocês, a gente poderia abrir aqui para as perguntas, né? E aí embaixo está aí o meu Instagram. Ótimo, Marco Aurélio. Muito impressionante seu trabalho, viu? Obrigado. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, né? São duas perguntas, né? Primeiro começa com o texto aqui. Boa noite. Primeiramente, gostaria de a Karina Achen, engenheira agrônoma, formada pelo Instituto Federal, né, aqui do Campos Limoeiro do Norte. Ela fala do conhecimento pelos trabalhos. Ela conhece os quintais aí no Guatemi, né? E considera eles maravilhosos. Maravilhosos. Obrigado. Né? A pergunta que tem é: qual o maior desafio pessoal que você enfrentou para iniciar a carreira no paisagismo? E o que te motivou? Tá. Eu acho assim. Eu acho que eu entrar no paisagismo não foi minha primeira opção. Isso eu preciso ser franco com vocês. Quando eu entrei na agronomia, tinha uma coisa muito clara, que eu queria trabalhar com ave. Eu sempre gostei de avicultura, achava muito dinâmica e tal. Então, assim, mas no decorrer da graduação, né, sempre gostei muito de plantas, de fato. Sempre fui um colecionador de muitos anos. Isso foi me voltando um pouco para esse lado. Eu acho que, assim, que o meu maior desafio no primeiro momento foi conseguir quantificar, né, em valor como é que eu cobraria. Eu acho que, sinceramente, isso para mim foi uma coisa complicada, porque é uma coisa que a gente não via dentro da agronomia, é um assunto que é meio que é tratado muito sobre sete chaves, e até chegar a como é que eu vou cobrar, isso foi muito complicado. Isso foi um ponto. Outro ponto que eu acho que também foi difícil foi como é que eu entro dentro desse mercado se caindo assim de paraquedas, tá entendendo? Então, assim, isso foi muito difícil. E eu tive algumas estratégias, né? A primeira estratégia que eu comecei a trabalhar com SketchUp, que é com esse programa que a gente trabalha em 3D, tá certo? Então, o SketchUp, ele não é muito utilizado para o paisagismo. Ele é até utilizado, mas ele não é muito. Por quê? Porque ele é muito pesado. Então, assim, o SketchUp ele é usado para arquitetura. E o programa, como é que ele funciona? Ele funciona basicamente por faces. Então, se eu tenho um cubo, eu tenho 6 faces, entendeu? Porque ele tem que fazer, ele tem que calcular a sombra. Quando eu faço uma planta sequer, uma própria folha, ela tem muitas faces. Então, ela pode ter 20, 30 ou muito mais. Então, ela é muito pesada. Então foi o que eu fiz. Eu descobri que quando eu desenhava os meus blocos, então, todos esses blocos, por exemplo, que vocês viram aí do Guatemi, o que é um bloco? Um bloco é uma planta, uma cadeira. Então, aquela planta, quando eu finalizo e transformo ela em um objeto virtual, ela vira um bloco, tá certo? Quando você faz uma cadeira, é um bloco, uma pessoa é um bloco. Então, assim, eu descobri que eu comecei quando eu comecei a fazer os meus blocos, eu conseguia deixar eles mais leves, eu conseguia trabalhar melhor. Então, assim, isso foi um caminho que eu fiz. Então, o meu diferencial que eu acho, se mais ou menos é mais ou menos nesse sentido da pergunta, é que eu comecei a trabalhar com 3D, tá certo? Fui desenvolvendo uma técnica. Hoje em dia, praticamente toda a minha vegetação fui eu que desenhei, tá certo? Comecei a fazer muito projeto arriscando, tá certo? O que é isso? Tinha uma possibilidade de projeto, eu fazia sem cobrar projeto e
cobrava em cima de execução. Ou então cobrava um projeto mais barato, dava um desconto dentro de uma execução. Então, assim, foi estratégias a partir disso eu comecei a ficar um pouco mais conhecido e comecei a praticamente, eu acho que perdi assim uns 50% do projeto, que eu não ganhei nada, tá certo? Mas alguns deram certo, e assim, e quando eu fui convidado para o Iguatemi, foi mais ou menos por aí. Por exemplo, assim, foi alguém que viu um projeto meu e foi atrás de mim. Não sei se era mais ou menos isso. Eu acho. E o que motivou foi o mercado, né, Marco Aurélio? Você falou? Assim, Cleus, quando eu me formei, eu voltei todo para a produção como eu falei, de flores tropicais, né? Comecei a produzir flores tropicais, eu atendi algumas floriculturas aqui, tá certo? Principalmente a gipsofila e tal. E, naturalmente, eu fui mudando, comecei a produzir plantas ornamentais, então, assim, sempre gostei muito de planta, então fui atrás de plantas mais tardias, né? Eu não produzo plantas um ciclo muito rápido, então comecei a produzir palmeiras, dasilídeos, agaves, comecei a trazer coisas de fora, então assim, foi mais ou menos por aí, até que eu entrei no paisagismo, entendeu? Porque eu notava também que existe, quando eu sempre fui muito crítico em relação aos jardins, então assim, eu sempre olhava essa mesmice, né? Essa mesmice de jardim, a gente com um potencial enorme por causa do nosso clima, e os jardins eram muito repetitivos, né? Certo. A Marta, boa noite, Marta, companheira nossa aqui da BioVale, está perguntando, está dando parabéns pela apresentação. Como na faculdade não temos uma disciplina focada em paisagismo, como você adquiriu mais conhecimento? Curso na área, pesquisa. Como foi a tua trajetória profissional aí? Oi, Marta. A Marta, pronto, eu conheço a Marta também na caminhada aqui também do paisagismo, sabe? Uhum. E obrigado pela pergunta, Marta. Bem, assim, a minha formação foi uma formação toda complementar, tá certo? Sem sombra de dúvida, a minha base é toda agronômica. E eu acho assim que também, se eu fosse me vender aqui para vocês, o meu diferencial é porque eu sou agrônomo. Então, assim, eu conheço muito bem a planta, tá certo? Eu conheço a planta, eu não só conheço a planta no sentido do nome, de nomenclatura, de espécie, mas eu entendo a demanda da planta. Então, assim, isso é uma coisa que foi importante. Eu sempre gostei muito da parte botânica, aquele aí que não me deixe mentir. E depois que eu me formei, quando eu comecei a entrar no paisagismo, eu peguei um projeto relativamente, assim, foi o meu primeiro grande projeto, assim por dizer. Foi um projeto de prefeitura e tal, e eu peguei todo o dinheiro que eu ganhei nesse projeto, fui embora para São Paulo, fui fazer um curso técnico lá. Então, assim, e aí fiz um curso técnico, que era um curso de 6 meses, né? Fiz esse curso, que era concentrado, também foi muito interessante, conheci muita gente interessante. Então, isso foi a minha primeira base. E foi lá que eu comecei a aprender a cobrar. Então, assim, eles mais ou menos mostravam como é que a gente deveria cobrar na parte de paisagismo, né? E por fim, né, eu entrei na especialização na Unifor, que aí já é uma outra visão, é uma outra abordagem do paisagismo, porque é muito mais teórico, é muito mais voltado realmente para a discussão dos porquês da vida, né? E que me agregou demais também. Assim. E aí lá também conheci muita gente interessante, muitas pessoas que até hoje eu tenho trabalhado conjuntamente, tá certo? E isso foi mais ou menos tem sido minha trajetória. E recentemente eu tô cursando arquitetura, né? Porque eu gosto muito da parte de urbanismo também, queria um pouco entrar mais nesse sentido. E então eu estou cursando a arquitetura e também termino agregando também ao paisagismo. Certo. A Karina faz uma observação aqui, né? Que a Karina ela tem uma pequena loja virtual de plantas ornamentais. Ela mesmo produz os vasos dela,
Inclusive, eu fui cliente já dela aí, né? Ela produz e tá agradecendo aí o apoio, a sua palestra está motivando ela aí. Ela recém-formada, acho que formando em 2018, né? 2018, final de 2018 para 2019. E tá em Fortaleza aí também batalhando aí, crescendo aí na área. Eu imagino que você também ter começou, é bem interessante essa sua fala, começou praticamente vendendo só a mão de obra mesmo, né, Marco Aurélio? Sem a parte de planejamento e tudo, é uma forma bem interessante de crescer, né? Foi, assim, antigamente foi uma coisa mais ou menos empírica mesmo, sabe? Assim, porque eu nunca estagiei em nenhum canto, eu não tinha muito realmente referenciais de como eu ia cobrar. Mas assim, então com o tempo, hoje em dia, por exemplo, eu já sei quanto é que é a minha hora, eu sei como é que eu faço isso, mas assim foi um processo. E eu acho assim, que tudo tem que ter seu tempo também. O que eu poderia falar para a Karina, olha uma coisa que acho que é muito interessante hoje na produção de mudas, é você olhar o que tem para frente, certo? Porque assim, a gente como agrônomo, a gente tem que ter essa sensibilidade de ver onde é que a gente pode apostar nossas fichas. Por exemplo, se eu pegar uma glaunema, uma espécie, tá certo? Uma costape, por exemplo, que é uma planta de sombra, uma planta que é interessante hoje em dia você produzir para ambientes internos, que eu acho que é a grande demanda agora, é plantas para sombra, para ambiente interno, tá certo? Se você produzir uma planta que é uma espécie que talvez seja mais comum, e você produz uma cultivar, por exemplo, que agora tem vermelha, tem rosa, tem amarela, tem tudo que é cor, se você olhar o valor de investimento, de manutenção dessa planta é o mesmo, mas a outra vai te dar um retorno assim 5, 6 vezes maior. Então, assim, se você tá produzindo plantas, se você vende isso aí, se você consegue agregar, olhe para frente. Então é importante o quê? É importante você ir para São Paulo, tá certo? E não precisa ir para, tipo assim, para Casa Cor, se quiser uma vez ou outra para conhecer, até vale a pena, mas vá para os produtores, vá no CEAGESP de São Paulo, vá no CEAGESP de Campina. Agora abriram uma feira permanente lá perto de Olambra, que é a Ceaflor. Então, assim, é interessante você ver isso, entendeu? Assim, vale a pena esse investimento, porque, assim, muitas coisas você vai oxigenando na medida que você vai vendo. Vai vendo resultados e, por exemplo, eu me lembro que tem um produtor aqui que ele foi para Miami e lá em Miami eles vendiam coco, o coco germinado, tá certo? Só isso. Ele veio para cá, começou a ver. Parece ou começou a vender. Começou a fazer isso, começou a vender. Então, assim, parece uma coisa boba, tola. Mas, assim, é uma ideia boa e que hoje em dia ele começou a vender coco e o coco tem uma vantagem. Porque o coco germinado você pode exportar, porque ele não tem substrato. Entendeu? Então, assim, ele é fácil de você ter demanda. Então, assim, quando você passeia nessas feiras, inclusive com produtores mesmo, você vai ver coisas interessantes que você, posso fazer isso aqui também lá no Ceará. Certo. É, eu visitei lá em Olambra, o Velling, né? Sim, sim. Aquela parte lá do leilão é muito interessante. Eu trabalhei um tempo na Res, né? Na produção de rosas aqui e me encantei também pela área. A área também que eu tenho um apreço muito grande, né? Tento cultivar também, porque uma coisa que eu sempre falo aqui com os alunos se você procura, quando vai passar esses programas Fantástico, Globo Rural, é, aquele passe de sexta-feira que eu não lembro o nome, né? Globo Repórter. Globo Repórter, o Globo Repórter, onde está a felicidade? Você pode ter certeza, sempre está associado com plantas. É a pessoa que abandona tudo em São Paulo e vai cultivar uma videira, é a pessoa que está cuidando do jardim, que vai para aquela casinha no interior, e traz paz, traz uma motivação. E aí, por que não trazer essa paz para essa selva de pedra que é em Fortaleza, né?
Então, dá esse toque, essa coisa que você falou dos jardins, né, manutenção de jardim, é uma coisa bem interessante também, que a pessoa tem muitos condomínios, muita coisa, e hoje a mão de obra, principalmente para os encargos e tudo, para você manter um jardineiro, manter uma pessoa dedicada só ao jardim, é muito mais caro do que você contratar uma empresa para manter o jardim. Não sei se isso está coerente, né? Eu acho assim, acho que cada caso é um caso, sabe? E tem que se avaliar, porque assim, tem pessoas que realmente querem investir no jardim e aí faz daquilo ali seja mais um espaço da casa, às vezes até privilegiado. Tem pessoas que o jardim é quase uma solução para o que não tinha solução, entendeu? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Agora, o que eu acho que é importante, aí eu falei diretamente para vocês, que são professores que estão vendo essa história, é que eu acho que a gente não precisa direcionar o aluno, a gente precisa ter possibilidades que o aluno possa seguir a sua vida, a sua carreira profissional. Então, assim, o que é que eu acho que na nossa época faltou, tá certo? Faltou uma visão voltada para a cidade. Então, assim, e aí a gente, agrônomos na cidade, e aí eu vou além de jardim, das hortas urbanas, entendeu? Mas como operacionalizar isso? Então, assim, é preciso ter uma solução de irrigação, é preciso saber como é que eu executo, como é que eu faço manutenção, é preciso saber ler projeto, tá certo? Então, assim, é importante ter algumas coisas nesse sentido, assim, a minha vida sempre, assim, eu tive várias coisas que foram realmente muito impactantes e não foi fácil entrar nesse mercado, né? Na própria arquitetura mesmo, assim, eu tive muitos amigos, talvez tantos amigos arquitetos quanto agrônomos, por exemplo, né? Mas foi muito difícil, inclusive na própria academia, né? Eu era olhado assim quase como um intruso, o que está fazendo aqui? Então, assim, em muitas situações, eu acho que a agronomia, o que ela podia fazer? Eu acho que não é nem no sentido de obrigar, mas de ter possibilidades de o aluno quiser fazer desenho arquitetônico, que ele faça. É ter dentro da estrutura curricular para isso, entendeu? Porque no desenho arquitetônico, ele vai entender um projeto, ele vai minimamente saber fazer alguma coisa, vai saber trabalhar em escala, nem que seja só o desenho à mão mesmo, tá certo? Não estou nem falando usando aí softwares como o AutoCAD, que mais a gente usa. Quem quiser entrar nisso, com certeza vai chegar nesse sentido, mas pelo menos seja um start. O professor de irrigação precisa voltar uma parte do curso dele para a irrigação de jardim, gente. Tá certo? Hoje a Rainbird, por exemplo, a maior empresa do mundo de irrigação de jardim, às vezes é só ter contato, é falar com eles, né? E pedir para dar esse curso para a estudantada, tentar apresentar, acho que isso é interessante. E na parte de projetos também, né? A gente vê aqueles projetos, investimento, tudo de um modelo para a gente colocar para banco, né? Somente para banco. Talvez dentro da cadeira de projetos, né? De administração rural, possa ter alguma coisa que dê noção para o estudante saber como é que ele vai cobrar, o que é hora trabalhada, como é que ele quantifica, como é que ele vai fazer um orçamento de uma área de, por exemplo, sei lá, de 1.000 metros quadrados, quantos jardineiros ele vai colocar, quanto eles vão render. Então, assim, são coisas que parecem ser elementares, mas que o curso não olha. Sabe? Assim, o curso de agronomia, pelo menos no meu tempo, não olhava. E isso é interessante, você ter, dentro do curso, tem um arquiteto para que possa dar uma disciplina de paisagismo, que possa trabalhar sobre desenho arquitetônico, que tem um professor de irrigação que tem acessibilidade com isso, professor de administração também. Então, assim, eu acho que era interessante, porque, assim, trabalhar com formação é uma coisa muito complicada, porque a gente trabalha para o hoje, mas é uma formação que é para o futuro, é uma coisa que ainda vai vir, né? E eu acho que a agronomia poderia dar essa ajuda a essas pessoas enfim, que tem essa acessibilidade, que tem esse desejo, né, de trabalhar com paisagismo. E Marco Aurélio, aqui no Ceará, se a pessoa quiser se aprofundar, onde é que ela procura? Só tem esse curso de especialização na Unifor ou tem outros cursos também que você conhece?
Não, tinha um curso técnico em Calcaia que infelizmente fechou, né? Que era na parte de paisagismo. Né? Ele não vai ter, ele está encerrando o curso, eles mudaram lá o caráter do curso, não está mais o curso de paisagismo, né? A Unifor, ela tá tendo turmas recorrentes, assim. Eu e a Flávia aí que entrou agora também, ela também é agrônoma, também é paisagista, fez comigo lá na Unifor, né, uma grande parceira de projeto, de execução de tudo, né? Então, assim, seria uma segunda opção. E aí também fica em uma brecha, inclusive para agronomia, sabe? Para agronomia, eu vejo que a agronomia, pelo menos aqui na UFC, é muito voltada para essa pós-graduação em Instituto Ciências, tá? É mestrado e doutorado. Na minha época tinha, se eu não me engano aí, vocês podem me corrigir, acho que eram 7 mestrados e 4 doutorados. Aí não tinha um curso de especialização. Então, assim, é um investimento da sociedade muito grande a pessoa fazer um mestrado e um doutorado, que é de 4 anos, mais ou menos, 2, 4 anos, e depois a pessoa sair dali para o mercado. Então, assim, algumas coisas assim, eu acho que poderia ter a universidade ofertar, e nem que não oferte rotineiramente, mas que oferte durante uma turma, 2, 3, e vai analisando. E eu acho que aí tem muita coisa, sabe? Desde produção de mudas, desde de projeto mesmo em paisagismo, né? Eu acho que tem muito pano para manga. Ótimo. Já são 7h06, eu disse que era só até 7 horas, né? Então, já não, para não tomar mais seu tempo, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nada a acrescentar, eu só tenho a agradecer você, viu, Marco Aurélio? Dizer mais uma vez parabéns pelo seu trabalho, um trabalho mesmo admirável, maravilhoso, o seu trabalho, e essa oportunidade de ter falado aqui para o pessoal, e depois a gente posta lá no YouTube também, vai ficar disponível lá no canal do NESA. Oi? Não, tá certo. Então, agradecer aqui pelo convite, assim, eu sempre acho que é muito enriquecedor, talvez até para quem, quem tá aqui do outro lado, assim, no sentido, ao pé da letra, né? Tentando aqui conversar com vocês. E eu fico à disposição, se vocês depois, um dia, quiserem trabalhar também com essa parte de talvez mais voltada realmente para o paisagismo do ponto de vista de projeto, também fica à disposição para poder bater um papo, tá certo? E Tá qualquer certo. coisa, tem o meu contato aí, eu acho que coloquei meu Instagram lá, né? Eu acho que fica Uhum. disponível aí no vídeo, e fique à vontade, tá certo? Tá certo. Pessoal, muito boa noite. Agradeço mais uma vez, Marco Aurélio. Atenção a todos. Boa noite a todos e a todas. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, Marta.